Qual a diferença do terceiro filho para o primeiro filho? Yeah, 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 yeah. Hoje eu tô aqui com uma, vamos dizer, uma companhia fofinha, gostosinha, para falar com vocês sobre qual a diferença do terceiro filho para o primeiro filho. Para quem não sabe, eu sou uma mãe que tem 3 meninas, e se você é mamãe de primeira viagem, provavelmente você já deve ter se perguntado qual a diferença de ser uma mamãe de primeira viagem. Por que chamou mamãe de primeira viagem? É uma mãe que já tem mais filhos, né? E hoje, como eu já tenho 3, então posso dizer que tem uma certa experiência, então eu quero compartilhar um pouquinho disso com vocês. Você quer saber qual a diferença, o que eu notei de diferença em ter a minha terceira bebê da vez que eu tive minha primeira bebê? Então fique até o final desse vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar muito, tá bom? Não esquece também de se inscrever no canal. Tenho 3 meninas. A minha primeira filha, a Zoe, está com 4 anos, a Ana está com 2 aninhos e eu tenho a Liz, que no momento está com 5 meses. E, gente, quando eu engravidei da Zozo, da minha primeira filha, eu tive muitos medos e inseguranças. E eu tava conversando com uma pessoa que engravidou recentemente, ontem, e aí me veio a ideia de gravar esse vídeo. Ela tava me compartilhando algumas inseguranças que ela tem em relação à gravidez, em relação a quando o bebê nascer, me perguntando, quando que eu vou começar a ter leite? Ela tá, tipo, de 7 semanas de gravidez. Quando que o leite vai vir? Porque eu já tô sentindo os seios bem sensíveis, né? E, enfim, várias perguntas, gente. E aí eu fiquei lembrando de quando eu estava grávida também, na minha primeira bebê. Eu não tinha nenhum contato com outro bebê, eu nunca tinha cuidado de nenhum bebê. Às vezes, se você já teve sobrinho próximo, ou se você, um irmão seu teve bebê recentemente, enfim, você cuidou de um bebê, quando você engravida do seu, é diferente, porque você, querendo ou não, tem uma certa experiência. Lógico que filho é sempre diferente, né? Porque você não tem ninguém pra entregar. Tu chorou, eu não tenho como dar pra alguém, né? Não tem como dar esse pacotinho pra você cuidar. Eu não tenho como dar esse pacotinho é meu. Então, é responsabilidade sempre do pai e da mãe, óbvio, né? Mas, se você já trocou uma fralda, se você já sabe como cuidar de uma assadura, se você já viu um bebê tendo cólica, então, provavelmente, isso deixa mais fácil, né? Então, mas não era o meu caso, eu não tinha contato com nenhum bebê. Eu, simplesmente, a minha filha, a Zoe, foi a primeira neta dos 2 lados. Então, do lado da minha mãe, do lado da minha sogra, da mãe dos pais do meu marido, né? Então, não tinha nenhuma criança na família. Ela foi a primeira criança. Então, eu não tinha absolutamente nenhuma experiência. Então, eu fiquei cheia de medos e inseguranças normais, né? De uma mamãe de primeira viagem. E também pelo fato de eu não ter tido contato com nenhum bebê. Então, me vinha muitas dúvidas à mente. E isso foi uma coisa que eu senti muita diferença da primeira gravidez para a terceira gravidez. Quando eu engravidei da Liz, eu fiquei tão tranquila e, ao mesmo tempo, também eu tinha outras 2 crianças para cuidar, que passou tão rápido, que, gente, na verdade, eu nem me dei conta. Quando eu vi, eu já tava com barrigão, eu já tava tipo de 7, 8 meses de gravidez, entendeu? Porque até no começo, quando não tem muita barriga, eu até esqueci que eu tava grávida, porque eu tinha, né, uma ali, na época, a Zoe tinha 3 anos e a Ana ainda tava com 1 aninho e pouquinho. Então, eu tinha 2 crianças pequenas pra cuidar, né, além dos afazeres de uma casa, de uma família. Então, eu não percebia que eu tava grávida, eu até esquecia. Não dava nem tempo de passar mal, gente. Eu sentia, assim, alguns enjoos e tudo, mas das 3, graças a Deus, eu nunca cheguei a passar mal, tipo, de vomitar, nem nada disso. Só senti um leve enjoo, uma leve indisposição, mas nada, assim, muito comparado ao que eu escuto outras mulheres dizendo. Isso é de organismo para organismo, tá, gente? Mas também não sei se tem diferença, né, entre gravidez de menino e de menina. O que eu tenho visto por aqui, das minhas amigas que acabaram engravidando aí nesse meio tempo, eu percebi que mães de menino, que engravidam de meninos, passam mais mal. Percebi isso. Mães de meninas
Eu já vi, sim, algumas passando mal, mas não tanto quanto gravidez de menino. Se você concorda com isso, me conta a sua experiência aí nos comentários aí embaixo, que eu fiquei bem curiosa pra saber. Mas a minha experiência, como eu só engravidei de menina, então não tem como comparar. Achei a minha gravidez das três bem parecida. A gravidez das três meninas, minha primeira, minha segunda, minha terceira gravidez, achei bem parecida, assim, no quesito passar mal, também da minha disposição. O que eu senti? Lógico, né, gente, que na minha terceira gravidez eu fiquei bem mais cansada, mas não pela gravidez em si, mas pelo fato de ter outras duas crianças para cuidar. Isso pesa bastante, tá? Mas foi uma escolha minha e do meu marido, da nossa família, de ter as três, assim, um pertinho do outro. A gente meio que sabia, eu sempre soube que eu ia ter três filhos, eu só não imaginava que ia ser três meninas, mas eu sempre soube que eu queria ter três. Então, dito isso, eu e meu marido, a gente sempre conversava que queria ter bem próximo, pra crescerem juntos, enfim, a gente, né, teve essa experiência na nossa família, a gente gostou muito, então eu queria proporcionar essa experiência pros nossos filhos, né. Mas, o que eu senti da gravidez foi bem parecido, mas a questão emocional, das inseguranças da minha terceira gravidez foi muito diferente, então foi muito mais leve. Eu já senti isso, na verdade, na segunda, mas se eu falar pra vocês que, se você tem 2 filhos e tá assistindo esse vídeo, por favor, comenta aqui embaixo pra ver se eu não sou sozinha. Mas eu senti que no nascimento da minha segunda filha, foi, assim, um baque muito grande, no sentido, assim, que a minha primeira filha cresceu muito, então pra mim, ela era minha bebê. Quando eu tive outro bebê, ela tinha acabado de fazer seus 2 aninhos, pra mim ela cresceu muito, ela ficou uma criança, tipo, grande, e eu com outro bebezinho recém-nascido, e fiquei, uau, tipo, a Zoe já é grande, nossa, eu tinha esquecido como é um recém-nascido, então eu fiquei muito assim, nossa, ela é muito pequenininha, minha segunda filha, né, do meio, ela é muito pequenininha, ela é muito, então, conforme ela foi crescendo, eu percebi que eu privava ela de algumas coisas, isso é a minha segunda filha, tá, gente? Eu privava ela de algumas coisas. Como assim, Sarah? Eu já vou te explicar. Por exemplo, com a Zoe, como eu não tinha cuidado de nenhuma criança, então eu segurava ela do jeito que eu achava que tinha que segurar, eu queria brincar o dia inteiro, não tinha nada pra fazer, entre aspas, né? Era a única criança, então eu brincava bastante com ela, conversava, assim que ela foi dando sinais de que queria rolar, eu incentivava ela a rolar, incentivava a sentar, e ansiosa pra dar de comer e tudo. Com a minha segunda filha, não, porque eu pensava assim, ela ficou tão pequenininha perto da Zoe, e a Zoe ficou tão grande perto dela, que eu ficava com a sensação que ela era sempre bebezinha, tipo, ai, ela é bebezinha, ela tem que ficar deitadinha, ela tem que dormir, ela tem que, sabe, então eu meio que super protegia ela, assim, estranho, né, não da minha primeira filha, não isso, mas eu meio que, tipo assim, ah, ela é muito bebezinha ainda, não precisa disso, como se eu tivesse esquecido, gente, isso que foi um próximo do outro, mas como se eu tivesse esquecido como eu fiz da minha primeira filha. Quando que eu fui me dar conta disso? Quando a minha primeira bebê, ela já tinha, tipo, quase seus 4 meses e ela ainda não rolava. E eu fiquei, nossa, eu lembro que a Zoe nessa época ela já rolava, já fazia algumas coisas e eu comecei a ver vídeos na galeria e eu percebi que era mais por conta do meu estímulo com ela. E daí eu falei, uau, tipo, eu acho que eu tô, né, agindo diferente. E aí eu fazia isso. Então, quando eu esquecia algumas coisas, porque a gente esquece, tá? Parece besteira, mas a gente esquece. Às vezes você tá no auge aí do momento com o bebezinho, você pensa, ai, eu tô curtindo, eu tô aproveitando, mas a gente passa tão rápido. Eu sei que parece clichê, mas passa muito rápido. E depois você até esquece, sabe, de algumas coisas. E eu esqueci, assim, aí eu ia lá, rolava os vídeos e eu via, na mesma fase que ela tá agora, minha primeira filha já fazia isso, então eu posso estimular. Óbvio, nunca em tom de cobrança e nem de comparação, do tipo assim, se uma fez, a outra tem que fazer. Não, gente, tá? Sempre ficou muito claro na minha mente. Cada filho é um filho, vai se desenvolver de um jeito, vai ter, né, seu jeitinho ali. Não nesse sentido, mas saber o que pode ser uma capacidade a ser desenvolvida. Então, por exemplo, se com 6 meses geralmente o bebezinho tá sentando, puxa, então vou estimular a sentar. Tipo, esse tipo de coisa, entendeu? Então, eu comecei a estimular minha segunda filha a partir disso. Então, às vezes, quando eu esquecia, acho que agora ela pode aprender uma nova habilidade, mas não lembro qual. Eu ia lá e rolava minha galeria pra ver videozinhos da minha primeira filha. Então, da minha primeira para a segunda, eu senti essa diferença. Foi mais leve, no sentido que eu não fiquei tão preocupada por esquecer algumas coisas. Já na minha terceira, gente, eu já sabia de tudo isso. Então, o que eu senti? Tudo que podia acontecer, eu já sabia.
Tipo, tanto de super proteger, quanto de fazer tudo, de super estimular, como eu acabei fazendo com a minha primeira filha, mas isso é assunto para um outro vídeo. E, enfim, gente, tipo, eu senti muito isso, muita leveza mesmo. Tipo, parece que eu peguei ela e eu simplesmente sabia. Então, nesse mundo aí de comparação de internet, tá, gente? Não é querendo me gabar de forma nenhuma. Ó, hoje ela está com 5 meses e ela dorme, tipo, muito bem. Dá o horáriozinho da sonequinha dela. Se ela estiver bem relaxadinha, eu coloco ela no berço, ela simplesmente dorme sozinha. Por quê? Porque isso, gente, é prática. Isso não adianta você falar, é porque o teu bebê é fácil. Não, gente, a gente ensina, tem muitas coisas que a gente ensina pro bebê. Então, o que eu senti com a Liz? Eu senti isso, que eu já sabia como fazer, já sabia também o que não deixar ela acostumar, de coisas que eu não gostei, entende? Que não foi bom pra mim, que eu achei que não casou na nossa rotina, com a nossa família. Então, eu não quis acostumar. Por exemplo, fazer dormir ninando, sabe? Tipo, não fiz isso já com a minha segunda filha, não fiz isso com ela, muito menos. Então, coisas que eu percebi que foi muito mais leve com ela. E está sendo, né? Até o chorinho. Então, vou dar um exemplo pra vocês. A minha primeira filha, ela teve, quando ela foi pra escolinha a primeira vez, com mais ou menos 1 ano e pouquinho, ela teve aquela candidíase de fralda. Antigamente se chamava de sapinho, que dá na língua e pode também descer por partes íntimas do bebê, mas começa na boca. E ela teve. E eu já, na primeira vez eu fiquei bem desesperada, mas aí aprendi a tratar. Quando a Liz nasceu, recém-nascida, ela teve. Mas eu já sabia todos os sintomas, já sabia como tratar. Então, quando eu percebi os primeiros sintomas, eu já comecei a tratar. Então, comecei a passar o remédio que, inclusive, eu já tinha em casa, porque depois disso daí, a minha filha do meio já tinha pego. Então, essas coisas que fazem a diferença para um terceiro bebê. Então, todas as doenças possíveis, todas não, né? Mas assim, a maioria das doenças, viroses, enfim, que pode dar num bebê, meio que você já sabe. Então, eu me sinto muito mais segura em cuidar dela, em medicar, se for necessário, em casa mesmo, fazer algum remédio natural, enfim, então já soube também identificar o chorinho, o que era um chorinho de dor, o que era cólica, o que era um chorinho de sono, de fome. Então, gente, resumidamente, essa foi a diferença entre as 3 gestações e também cuidar, né, de 3 bebês, e está sendo, porque eu estou bem na fase de um bebezinho aqui, que já tá cansado, então eu vou ter que encerrar esse vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem mais dúvidas sobre o assunto, deixem aqui nos comentários, que eu vou gravar mais vezes pra vocês falando desse assunto. Tá bom? Um beijo, manda beijo pra galera. Beijo, gente. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.